Nós vamos fazer uma leitura do versículo da palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 9. Apenas este versículo, onde nós vamos tomar por base da nossa reflexão nesta oportunidade. Este versículo é uma pergunta de Deus a Adão, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Amém? Este questionamento, esta pergunta de Deus no jardim, na viração do dia, ela de fato não quer dizer que Deus não sabe de algo. Todas as vezes que Deus faz uma pergunta, isso necessariamente não significa que Deus não saiba a resposta. Quando eu faço uma pergunta, naturalmente eu desejo conhecer a resposta, eu desejo saber a resposta, eu desejo conhecer algo que para mim é desconhecido. Mas quando se trata de Deus, essa didática ela não vale, porque Deus sabe de todas as coisas. Quando Deus faz uma pergunta, Ele não quer saber, na verdade, ou revelando que Ele não sabe a resposta, mas Ele quer revelar algo ou ensinar algo. Ele não quer aprender, por isso Ele pergunta. Ele quer ensinar. Ele quer revelar alguma coisa. Então, esse capítulo 3, versículo 9 de Gênesis, ele trata do momento em que Deus visita o jardim na viração do dia, e ele brada dizendo: Adão, onde estás? Nós vamos observar, irmãos, que o momento que Deus faz esta pergunta, ele sucede com o ato da desobediência. Eles comeram o fruto proibido, eles tomaram da árvore do conhecimento do bem e do mal e perceberam que estavam nus. Nesta ocasião, Adão fez aventais para cobrir a sua nudez de folhas de figueira, porque percebeu que estava nu e envergonhado que estava. Ele então achou uma forma de se cobrir, ou de cobrir a sua nudez. Ato contínuo, ele se esconde entre as árvores. E é nesse momento que Deus pergunta a Adão: onde estás? Eu quero tomar por base a pergunta de Deus para dizer aos irmãos que o lugar que você está revela o estado espiritual da sua vida. O lugar que eu estou revela o estado
estado espiritual da nossa vida, da minha em particular também. Quando Deus pergunta a Adão onde está, naturalmente Deus não está falando de uma área geográfica. Deus sabe que ele está no jardim, mas Deus quer que Adão fale não apenas onde ele está, mas como ele está. Adão então responde: Senhor, ouvi a sua voz lá no jardim e escondi, porque estou nu. E estava ele entre as árvores, numa tentativa inútil de se esconder de Deus, porque se há algo que ninguém consegue fazer, é se esconder de Deus. Adão então, ele usa este artifício e ele se utiliza desta tentativa para se esconder do Senhor. Mas na verdade Deus está revelando o seu estado de desobediência a uma ordem que Deus havia dado anteriormente. Ainda eu quero, tomando por base esta pergunta de Deus, pensar com os irmãos, trazer esta mensagem para a nossa vida particular. E se nesta noite a voz de Deus chamasse o teu nome, soasse aos seus ouvidos, qual a resposta você daria para Deus? Onde você está? E como disse, aqui não se trata de uma localização geográfica, mas se trata da nossa vida em um todo. Adão, onde tu estás? Existem palavras que nós usamos para identificar onde nós estamos. Isso é comum no nosso meio. Você já deve ter ouvido alguém usar essas expressões. Uma delas é aquela pessoa que se afastou de Deus, abandonou a oração, se curvou ao pecado, e ele diz assim: eu estou na carne. Você já ouviu alguém dizer isso? Outra pessoa que está passando por uma batalha tremenda na vida, ele diz assim: eu estou na prova. Outro diz assim: eu estou no deserto. Alguém diz assim: eu estou na bênção. Porque o lugar que nós estamos, ele revela o nosso nível de intimidade com Deus. O lugar em que você está, e nós não estamos falando aqui de templo, cidade, não é nada disso. Nós estamos falando exatamente das circunstâncias que nos envolvem. E é este lugar que Adão estava. Adão estava em desobediência a uma ordem dada pelos céus, a uma ordem dada por Deus. Por isso ele disse: Senhor, ouvi a tua voz soar no jardim e escondi. E me escondi. Ele estava escondido por causa da sua desobediência, da sua queda e do seu pecado. Jesus, ele disse em João capítulo 15 versículo 5, ele disse assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis
fazer. Jesus está mostrando que o lugar em que o crente deve estar é em Jesus. Aquele que está em mim e eu nele, este não fica estéril. Não é uma árvore seca, não é como aquela figueira que só tinha folhas e não tinha frutos, que Jesus deu dinheiro nela e disse: nunca mais nasça fruto de ti. Mas Jesus disse: se alguém está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo disse que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É importante estar em Deus, é importante permanecer no Senhor. Estar em Cristo é produzir frutos, estar em Cristo é produzir coisas boas para o reino de Deus. E toda pessoa que está em Deus, que está em Cristo, são pessoas que procedem bem na sua vida espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 8, eu peço que coloque para nós na tela, por gentileza. Romanos capítulo 8, versículo 8 e também versículo 9. Olha só o que disse Paulo: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A importância de estar no Espírito e não estar na carne. A pergunta que não quer calar é esta: onde tu estás? Esta é a pergunta de Deus para Adão. Esta é a pergunta de Deus para todos nós: onde tu estás? Se eu perguntasse, por exemplo, para Elias, o tisbita: Elias, aonde tu estás? Elias ia responder com muita propriedade para nós. Para isso nós precisamos ler primeiro livro dos Reis, capítulo 17, no primeiro versículo. Vamos ver aonde Elias estava. Esse texto, ele revela onde Elias estava. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias, ele vai a Acabe, ele vai ao rei de Israel. Esse tempo, a apostasia tomou conta da nação, tomou conta do reino, tomou conta do coração do rei. Introduziram agora o culto a Baal, acreditando eles que Baal é o Deus da fertilidade, é o Deus da abundância, é o Deus da lavoura, é o Deus da colheita, é o Deus que manda chuva e abençoa a agricultura de Israel. Mas chega lá o profeta, chega lá o Elias, diante de Acabe, e chega dizendo assim: vive o Senhor
Israel, perante cuja face eu estou perante a face do Deus vivo. E por isso eu vim aqui declarar que nestes anos não vai ter chuva, não vai ter orvalho em Israel. O céu vai se fechar e não vai acontecer mais nada. Mas eu admiro é que Elias, ele não vai no palácio, ele não chega diante do rei sem antes ter um período preparatório. Ele vai, mas ele vai dizendo assim: eu vim aqui porque o meu Senhor vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou no lugar, eu estou face a face com meu Deus, eu estou com Ele. Quando ele diz cuja face eu estou, isso aqui está falando do nível mais elevado de comunhão e de intimidade que Elias tem com Deus. Por causa desta comunhão, por causa dessa intimidade, ele disse: eu vim aqui porque eu tenho intimidade com Ele, eu vim aqui porque eu estou na presença dEle, eu vim aqui porque eu vivo perante a face dEle. E por causa disso, eu estou dizendo: não vai chover mais. E a Bíblia diz que não choveu. Tiago, ele fala a respeito desse acontecimento, e ele diz que Elias é um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, ele pediu a Deus que não chovesse, e não choveu. Isso aqui é um indicativo de que Elias não foi de qualquer forma, sem antes ter uma preparação. Quando a Bíblia fala da face de Deus, isso fala da comunhão, da intimidade. Quando a Bíblia fala das mãos de Deus, isso fala dos benefícios que ela pode produzir a nós. Você já percebeu que tem pessoas que buscam mais as mãos de Deus do que a face de Deus? Qual é a diferença? A diferença é que quem busca as mãos de Deus, ele quer só aquilo que Deus quer dar. Mas quem busca a face de Deus, ele quer comunhão com Deus, ele quer falar com Deus, ele quer ouvir a Deus, ele quer sentir a presença de Deus, ele quer sentir a graça de Deus, ele quer receber a autoridade de Deus, ele quer receber o poder de Deus, ele quer receber a missão de Deus, virtude de Deus, graça de Deus, autoridade do Senhor revelada sobre a tua vida, porque ele está em um nível elevado de intimidade com o Senhor. Por isso ele busca a face de Deus. E veja, não se esqueça que no dia em que o templo, o suntuoso templo que Salomão construiu foi inaugurado, a glória de Deus se manifestou lá. E Deus falou naquele dia, dizendo assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus está dizendo para o povo buscar a face dele. Se você buscar a face de Deus, vai ficar mais fácil. A mão de Deus vai trabalhar sim por você, pela sua casa, pela sua família, pela sua história. A mão de Deus não vai se encolher, mas busque a face de Deus, porque a mão de Deus vai te alcançar. Nós estamos hoje, nesta terça-feira, no primeiro culto deste ano de 2024, e nós criamos expectativas, fazemos planos, projetos para a nossa família, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida financeira,
o nosso coração se enche de expectativas, de esperanças, de desejos. Tudo isso é lindo, tudo isso é maravilhoso, tudo isso deve estar, sim, presente no seu coração. Mas não se esqueça de uma coisa: o sucesso, o resultado, os frutos depende do lugar onde você está, o lugar que você está, o lugar que você permanecer vai determinar se você vai chegar no final dizendo: Deus operou, Deus agiu, eu alcancei os meus objetivos, eu alcancei a vitória que a minha alma tanto buscava e desejava, esperava nas mãos de Deus. Por isso, Deus continua perguntando: onde estás? Porque o lugar que você está revela o seu estado espiritual e o lugar que você pode chegar. Permaneça em Cristo, permaneça em Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor. O mundo, ele não precisa ouvir frases de efeito de nenhum de nós. O mundo precisa ouvir homens e mulheres de Deus que têm relacionamento profundo com Deus, que fala com Deus face a face, e que transmite a mensagem de Deus com integridade, com amor, com sinceridade, com verdade. É disso que o mundo precisa. O seu relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento frio, vazio, seco, indiferente, de vez em quando. Não! Porque Deus, Ele se revela a este Elias que diz a Acabe: vive o Senhor, perante cuja face estou. E quando Deus fecha o céu, Deus diz assim: Elias, vai para o Querite, lá tem água para beber, e eu vou mandar um corvo de manhã e à tarde levar comida para ti. E ele vai. E sabe o que acontece? Na hora determinada aparece o corvo com carne para Elias comer. Se Elias andasse pelo seu próprio desejo e fosse para outro caminho, como fez Jonas, que desobedeceu o rumo que Deus deu para ele, o corvo estaria lá, a comida estaria lá, a provisão estaria lá, mas Elias não estaria lá. Mas como ele decidiu obedecer à voz de Deus, ele vai, e onde ele vai, a provisão de Deus chega. Se você quer viver as grandes maravilhas de Deus, não ande sem rumo por esta vida, fique no lugar que Deus te plantou, porque neste lugar vai chegar a vitória que a tua alma precisa. Quando Deus chamou Josué, e ele disse: Josué, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Deus tem um norte, Deus tem um rumo. Elias vai lá. Elias vive experiências extraordinárias. Quando o ribeiro se secou, Deus então diz a Elias: levanta-te, vai para Serepta, que é de Sidom. Lá tem uma viúva pobre, ela vai te sustentar. E ele chega lá, e quando ele chega, ele encontra esta mulher que está pegando madeira no quintal. Ela vai preparar o último alimento e esperar a morte. Seca, não tem água, não tem comida,
a farinha da panela está acabando, o azeite da botija está no final, e Elias chega nesta hora, e ele pergunta o que ela está a fazer. Estou pegando madeira aqui, vou preparar um bolo, vou comer, dar ao meu filho e esperar a morte. Elias diz: então vai lá e faz para mim primeiro. Ele chegou com sede, pediu água, a situação era escassa, mas ela saciou a sede do profeta e trouxe o bolo para ele. Qualquer um de nós, certamente, mandaria ele embora e diria: não, o meu filho é a prioridade. Mas ela recebeu uma ordem de Deus, porque quando Deus mandou ele lá para Sidom, Deus disse assim: eu já ordenei a uma viúva que te sustente, eu já dei a ordem para ela. Quando ele chegou lá, ela já tinha recebido a ordem de Deus, e ela obedeceu a ordem de Deus. O profeta que veio lá do Querite, ele está vindo de uma ordem de Deus. Agora vejamos que encontro maravilhoso: uma viúva que não tem nada ou quase nada, e um profeta que não tem absolutamente nada. Os dois se encontram, mas eles têm um princípio: ela está obedecendo e ele está obedecendo, e quando os dois estão na obediência, Deus opera um milagre. Ele come, bebe a água e profetiza. Ele diz assim: diz o Senhor, a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que Deus decidir abrir o céu e derramar chuva nesta terra. Aleluia! E Elias ficou morando por ali, comendo, se alimentando, e Deus multiplicando azeite, Deus multiplicando farinha. Não faltou nada não, porque quem está na obediência, Deus cuida. Quem está na obediência está recebendo o cuidado do céu. Deus não vai te deixar se você permanecer na obediência a Deus e a sua palavra. Fique em Cristo e deixa Deus cuidar de você. Glória a Deus. Ele decidiu por ali. Passou uns dias. Não é que o filho da viúva morreu? E a mulher ficou revoltada. E ela foi para Elias, disse: Elias, olha a situação aqui, meu filho está morto. Mas Elias leva ele para um quarto e faz uma oração, e Deus devolve a vida para aquele menino. Porque quem está na obediência passa pelas situações mais amargas da vida, mas Deus sempre se revela misericordioso. Elias então recebe uma outra ordem de Deus, e a ordem de Deus é: Elias, mostra-te a cara. Agora ele vai se mostrar a cara. Quando ele sai, ele encontra Obadias no caminho, e Obadias fica preocupado, e ele repete a mesma frase para Obadias: vive o Senhor Deus de Israel, vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença eu estou. Porque o Deus que eu estava na presença dele lá atrás é o mesmo Deus que eu estou na presença dele hoje. Porque tem gente, irmãos, que começa na presença de Deus, depois quer andar sozinho. Tem pessoa que até na hora da dificuldade ele quer andar com Deus, na presença de Deus, na face de Deus, mas depois ele acha que ele dá conta de ir sozinho. Não faça isso não. Continue na presença de Deus, dependendo de Deus, confiando em Deus.
Acabe mandou exército aí para todo lado te procurando. Não teve nação que os homens de Acabe não foram à procura de ti e não te acharam. E Elias disse a ele, parafraseando, isso aqui é um pensamento meu, está escrito assim, mas Elias pelo menos poderia dizer, os homens de Acabe não me achou, mas os corvos me achavam de manhã e de tarde. Eu estava lá no quente e eles iam no endereço certinho para levar carne de manhã e de tarde. Aleluia. Ato contínuo. Ele se encontra com Acabe e diz a Acabe, aparelha teu carro e corre, porque está chegando chuva aí. E ele pede ao moço dele que sobe ao monte e olhe na direção do mar, se tem sinal de chuva. E ele volta com uma notícia desanimadora. Isso não tem nada, sinal nenhum de chuva. Ele diz, então volta lá 7 vezes. E ele vai. De repente ele traz uma notícia. Eu vejo uma nuvem, mas a nuvem não é grande, ela é pequena. Ela é tão pequena que ela é do tamanho da mão de um homem, que ela sobe do mar. Elias disse, esse é o sinal. Aleluia. Pode correr, Acabe, que a chuva está chegando. Glória a Deus. Mas o Elias pensava que ele ia se converter. Não se converteu, não. Aí ele desafia o Acabe e diz, até quando vocês vão prosperar dois pensamentos? Se Baal é Deus, serve a Baal. Se o Senhor é Deus, serve a Deus. Depois ele faz aquele desafio do Carmelo. Os profetas de Baal clamam a Baal e Baal não responde. Mas o Elias, ele invoca o Deus de Israel, aquele que ele disse que estava perante a sua face. E Deus então envia o fogo do céu e consumiu tudo que estava ali. O que é isso? Isso é intimidade. Isso é intimidade. Se você quer ter resultados melhores na sua vida, melhore a sua vida de comunhão com Deus. Nós vivemos uma geração que nós estamos mais ocupados com as nossas coisas do que com as coisas de Deus. É assim, irmãos. Eu disse aqui alguns dias atrás, no ensino, que Pedro passou uma noite inteira jogando rede e puxava e não vinha nada. A noite inteira. A noite toda. Joga a rede e puxa. Nem peixe. Amanheceu o dia, ele lava as redes para ir embora. Uma noite frustrante. Aí chega Jesus. Aí Jesus chega e diz assim, não vai embora, não vamos deixar amarrar. Lança a rede à direita do mar. E ele puxou. Veio aquela pesca maravilhosa. Sabe por que ele não dormiu aquela noite inteira, irmãos? Porque ele estava trabalhando para ele. Aqueles peixes eram para ele. Aqueles peixes eram o trabalho dele. Aqueles peixes eram para o sustento da sua casa. E Pedro passa uma noite inteira acordado trabalhando para ele. Mas quando Jesus levou ele para o Getsemane e disse, vigia comigo, ora comigo. Aí Jesus deixou, foi um pouco mais adiante e orou. Quando Jesus levantou e veio dar uma olhadinha em Pedro, Tiago e João, o que eles estavam fazendo? Eles estavam dormindo. Jesus despertou eles. E se nenhuma hora pudesse vigiar comigo, vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aí eles fazem menção que vai orar e dorme outra vez. Nós, irmãos, passamos uma noite inteira acordado para satisfazer os nossos interesses, mas nós temos dificuldade de passar uma hora na presença de Deus orando, porque os interesses de Deus não
vossos interesses. Os interesses de Deus estão em segundo plano. Em primeiro plano está aquilo que me interessa. Pessoas que passam uma madrugada inteira acordada para satisfazer os seus interesses, mas marcam uma vigília para ver se não dá sono nele e não quer dormir com 20 minutos de oração. Que geração de crentes é esta? Nós parecemos com Pedro, que está buscando os seus interesses. Mas nesta noite, Deus continua me perguntando: aonde tu estás? Porque aonde você está, revela onde você vai chegar. Tem pessoa que diz: eu luto, não saio do lugar. É porque você trabalha muito para você e pouco para Jesus. Eu luto e a minha vida não muda. É porque você gosta muito de você e pouco de Jesus. Está na hora de nós falarmos, proclamarmos e vivermos e dizermos: Senhor, eu quero a tua face, eu quero a tua presença, eu quero a tua glória. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Deus está perguntando para alguém nessa noite: onde tu estás? Existem pessoas que Deus procura ele no quarto da oração e não vê mais, porque ele não está lá. Tem pessoas que Deus procura ele naquilo que ele chamou para fazer e não encontra ele lá. Onde tu estás? Fique na posição que Deus te colocou, porque neste lugar você vai ter sucesso, progresso e avanço. Eu quero já, aqui antes de encerrar, relatar aqui aos irmãos, mas recebemos uma notícia muito triste na noite de domingo. Quando encerrou o culto que nós fizemos, logo após a meia-noite, recebi uma notícia que um amigo nosso partiu para o Senhor, um homem de Deus, um grande homem de Deus, pastor Jair, ele cooperou conosco lá na cidade de Santa Cruz algumas vezes, era um amigo nosso. Era 7h21 da noite, eu mandei uma mensagem para ele, ele respondeu na mesma hora, desejando um ano de vitória. Mas nós recebemos a notícia que ele partiu para o Senhor. 7h21, eu mandei uma mensagem para ele, ele me respondeu, e 11 e pouco da noite Jesus levou ele para a glória. Às 22 horas começou o culto, ele estava presente no culto, fez uma participação no culto, passou mal e uma dor forte no peito, e foi para o hospital, e lá no hospital, reclinado no ombro da sua esposa, partindo do Senhor. Um infarto fulminante, os médicos não puderam fazer nada. Pastor Jair, ele era diretor do departamento de evangelismo da Convenção do Estado do Paraná. Ele morava na cidade de Cornélio Procópio e ele fazia um trabalho maravilhoso de evangelismo no Estado do Paraná. Em todo o Estado, ele era muito conhecido no Estado do Paraná por causa desses trabalhos, e ele era um homem muito arrojado, muito corajoso. E ontem à noite teve um culto fúnebre, e eu e a irmã Márcia, nós fomos lá em Cornélio Procópio participar desse culto. Ele foi sepultado hoje às 10h30 da manhã, e ali estavam muitos pastores,
Entre eles, o pastor presidente da Convenção do Estado do Paraná, pastor Percy Fontoura, que era amigo particular do pastor Jair, e estava relatando os trabalhos feitos pelo pastor Jair Stork, e o pastor Percy Fontoura contando as histórias, irmãos, e a gente fica admirado quando alguém tem história com Deus. O pastor Jair era um homem corajoso, e o pastor Percy contou lá que ele sempre pedia que o pastor presidente da convenção estivesse nos trabalhos evangelísticos, e alguns deles ele foi. E ele disse assim: olha, uma vez ele me colocou para pregar numa avenida, em cima do canteiro, e tinha o som, e eu olhava e não tinha ninguém. E o pastor já prega, pastor, que Jesus vai salvar. E ele olhava assim, não via ninguém. Daqui a pouco vem um moço, atravessa a avenida, e ele aproveita e já faz o apelo: o moço aceita Jesus e batiza ele com o Espírito Santo no meio em cima do canteiro da avenida. E ele contou vários acontecimentos, e um deles que alegrou a nossa alma. Por que eu estou contando isso aos irmãos? Porque é bom viver na presença de Deus, irmãos. É maravilhoso estar na presença de Deus. Eles estavam no trabalho evangelístico na cidade do Paraná, e estavam indo de casa em casa, e bateram numa casa, e dentro dessa casa estava um choro chorando, família inteira chorando, e saiu alguém para atender com lágrimas, pranto, choro, e saiu mais outra pessoa ali, todo mundo chorando, e eles evangelizando. E de repente ele se apresentou e disse assim: ó, nós estamos aqui falando de Jesus, eu estou vendo que vocês estão tristes, o que aconteceu? Aí a mulher, dona da casa, disse assim: é que o nosso cachorrinho de estimação ele morreu. E estava a família inteira chorando por causa da morte do cachorro. Ele disse: então reúne toda a família aqui, nós somos da Igreja Assembleia de Deus, nós vamos orar por vocês. Aí reuniu a família: nós vamos orar por vocês que estão com o coração tristes, mas Jesus consola os corações. E fez uma oração. Quando terminou a oração, o cachorrinho estava de pé andando. Aí eles olharam, assustaram, o cachorrinho estava andando. Eles falaram: meu Deus, mas o cachorro estava morto porque ele está andando. Aí ele aproveitou, fez o apelo, aquela família inteira aceitou Jesus. E até hoje estão lá servindo a Deus, irmão. As coisas de Deus parecem loucura, parece que não tem razão. Às vezes a gente ouve essas coisas e fala, alguém pode falar que é absurdo, mas não duvide do poder de Deus. Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser fazer. Só para salvar uma alma, uma família, Ele faz. Ele é Deus, Ele é Senhor. Nós ouvimos isso ontem, ali choramos muito ouvindo esse testemunho. Coisa linda, irmãos, são as maravilhas que Deus opera, são as maravilhas que Deus faz. Eu já participei de muitos velórios em toda a minha vida, mas, irmãos, ontem foi a primeira vez, pastor Dário, que eu participei de um velório que teve apelo. Porque o pastor Jair era um evangelista, ele pregava, ele fazia apelo para o pecador aceitar Jesus. E a filha dele disse assim: meu pai era um missionário, meu pai era um pregador, um evangelista. Se meu pai tivesse vivo nesse culto, certamente, se ele fosse um pregador, ele queria fazer um apelo. E a filha fez esse pedido ao pastor: faça o apelo. E o pastor, com todo cuidado, disse assim: irmãos, a filha do pastor Jair fez esse pedido para fazermos o apelo. Se tiver alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, que está afastado do Evangelho, Jesus quer te salvar. Você quer receber essa salvação? Já levantou uma mulher aqui, um homem ali, um outro lá.
E os pecadores começaram a vir para frente para receber a Jesus como seu Salvador. O que é isso? É o poder de Deus, irmãos. É o poder de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu não sei se esse homem fez uma oração e pedindo: Jesus, no dia que eu morrer, Jesus, salva alguém no meu velório. É possível que ele fez essa oração, porque as coisas aconteceram tão naturalmente e para a glória de Deus. O que é isso, irmãos? É ter intimidade com Deus. Talvez você entrou esse ano pensando: eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa nova, eu preciso de um vestido novo, eu preciso de um sapato novo. Mas Deus nesta noite está querendo te encontrar num lugar em que Ele vai perguntar: onde tu estás? E se você estiver no lugar que Ele te plantou, é neste lugar que você vai crescer, frutificar, e o nome do Senhor será glorificado na sua casa. Aleluia. O que você e eu precisamos é intimidade com Deus. Amém? Fique em pé comigo. Se eu fosse fazer uma oração aqui esta noite específica, a minha oração seria esta: Senhor, que este ano de 2024 seja um ano em que a minha vida espiritual ela esteja vibrante na tua presença. Eu rejeito viver uma vida seca, fria, vazia. Tem pessoas que estão tão acostumadas, irmãos, que ele já não sente mais falta da presença de Deus. Nós precisamos desejar a presença do Senhor na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Nesta oração nós vamos orar pelos dizimistas: irmã Maria José Gaúcho, mais Rafael Marinho, Davi Silva Pereira, Marinete Alves, Nair Cardoso e José Alves Ribeiro. São os irmãos que contribuíram com esse dízimo. Também um pedido de oração para a irmã Gessina e família. Vamos apresentar nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Onde tu estás? Às vezes, irmãos, nós precisamos ser sinceros com Deus e falar o que nós estamos. Para os outros, a gente às vezes está tudo bem, e às vezes é a tsunami do filho morto, né? Tudo bem, mas para Deus pode falar tudo, viu? Se alguém está perdido, diga: estou perdido. Se alguém está triste, diga: estou triste. Se alguém está angustiado, diga: estou angustiado. Se alguém está com alguma necessidade, conte ela para o teu Senhor. E o nosso Deus é o Deus que cura, que restaura, que opera maravilhas entre nós. Nós vamos orar nesse momento, vamos clamar ao Senhor nesta oração, pedindo a Deus que Deus dê um ano de vitória para todos nós. Eu não sei se tem alguém aqui para entregar a vida para Jesus. Se tiver a oportunidade, agora.